ainda tem gente que fala da palavra. A Bíblia diz que Uquias se levantou e começou a procurar dentro da casa de Deus. Quando ele achou a palavra, ele diz: vai haver avivamento. Jesus. Vamos mais que não tenho tempo. Oh, aleluia. Primeiro tópico aí, está dando para entender? Diga amém. Amém, Jesus. Quem foi a Uda? Vamos lá. Ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, segura, decidido e discreto. Essa palavra aqui, para muita gente, pesa igual piano, discrição. No tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado. Quem se desviou, irmão? Reis e profetas. Quem se desviou, irmão? Reis e O profeta profetas. também dizia dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas, e habitava em Jerusalém, na segunda parte, ou seja, na parte baixa da cidade. Você sabe quem era a profetisa Uda? Ela não era ninguém não, era a primeira coisa, ela era uma serva de Deus. Você já viu a mulher do azeite? O que é que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem Nada. Ela não tinha nada, mas era serva. A tua serva não tem nada. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, eu sou serva. Eu vou desviar porque Deus não me deu a minha casa. Você tem que ser serva primeiro. Eu não vou fazer algo porque não me reconheceram. Você tem que ser serva primeiro. Teve uma irmã um dia que ela fez o bolo da festa, aquele bolo maravilhoso, porque não tinha ninguém para fazer. Ela fez e ela sentou do lado do pastor e ficou aguardando o aplauso, o elogio, aquela coisa toda. Aí foi falando o nome, foi falando o nome, foi falando o nome, e ela nada, esqueceram dela. Ela quase desviou. Ela estava mais preocupada no reconhecimento do bolo do que ser reconhecida no céu por aquele que tudo pode. A primeira característica dessa profeta aqui não é que ela é profeta, não, é que ela é serva. Eu vou falar um pouquinho nessa manhã, se eu tiver tempo. Porque ela lastrou nessa geração negócio de pastora, e a mulher largou a família lá em Belo Horizonte, foi pastorear lá em Palmeirinha, em Itaquaçu. Falei: irmão, cadê o pastor? Não, ele quis casar, mas Deus me chamou para fazer. Eu falei: não foi Deus não, santo. Vai buscar a tua família, vai cuidar do teu marido, vai lavar tua vasilha, vai lavar tua roupa. É isso que Deus quer da senhora. Falei com ela. Aí me cortou da festividade, não tem problema, mas eu falei o que Deus mandou. A primeira característica dela não é que o azeite derramou na cabeça dela, é que ela era serva de Deus. Olha para o texto aí da sua revista. No tempo em que eles se desviaram, o texto diz que ela tinha um caráter firme. É para aprender, segura aí. Ela tinha um caráter firme e ela tinha descrição. Ô irmão, vamos chamar a missionária fulana de tal. Ela jeito que ela passa o perfume, fica e vai cascavelando o que dizia metade da igreja. Você tem que ter um caráter firme, minha filha. Posição, saber pegar. Sabe o que é pegar? Você tem que saber chegar. Aonde Jesus diz: essa é mulher de Deus, ela tem um caráter firme. Isso estou falando para mim também, estou falando para todo mundo, não é só para irmã não, não vim aqui bater irmã não. Caráter firme, sabe o que é? É imutabilidade do caráter. Aonde você estiver, você tem que ser o mesmo e tem que ser a mesma. Não dá para ter dubiedade de caráter. Não dá para ter duas faces. O que você é na tua casa, seja na igreja. Um dia eu estava dando ensino lá na igreja, quase me bateram, falando sobre ensinar as crianças, ensinar os filhos. Se você vê alguém pegando o filho na igreja, levando para trás e batendo, você pode repreender, porque do mesmo jeito que é na igreja, é dentro de casa. Se o teu filho pula na igreja, quebra as coisas na igreja, aonde vai no supermercado, ele só está refletindo o que é na tua casa. Não adianta vir aqui e querer mostrar que corrige aqui na igreja, corrige lá dentro primeiro. Então ela tinha um caráter firme, irmão, para ter deixado Sofonias, Abacuque, Jeremias, não, vão até Uda. Porque ela tinha um caráter responsável e considerável. Você conhece alguma irmã assim? Não? Tem alguém demoniado ali, vamos chamar o pastor. Não precisa, aqui está a irmã Uda. Glória a Deus. Você conhece alguém assim? Tem alguém enfermo no trabalho, vamos ter que marcar a visita nada. Irmã Uda está aí, se ela botar a mão em enfermidade, vai embora. Ela tem um caráter firme, aonde quer que. Não é somente a aparência.
Deus, irmão. Nesses 7 anos que eu prego, uma vez somente me colocaram no hotel. Por que, irmão Deus, você não merece? Não é isso. Porque graças a Deus, aonde eu passo a primeira, eu volto a segunda, eu volto a terceira, eu volto a quarta, pelo caráter que eu mostro dentro da casa que eu fiquei. Aleluia. Dentro da casa do irmão Sebastião, esse organizei tua família. Você precisa ter o caráter firme. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa aprender com José. Eu preciso aprender com José. Foge não sem a capa, mas foge com caráter, o sonho de Deus na sua vida. Aleluia. Outra característica dessa profetisa, o texto diz que ela era esposa de Salum. Aqui vai apertar um pouquinho. Ela tinha marido. Isso é relevante, irmão dele? Claro que é. Ela começava a obra dela dentro de casa. Hoje em dia a mulher não quer cozinhar mais. Eu não estou aqui elevando o orgulho masculino não, viu? Hoje as jovens, quando eu casar é ruim que eu vou lavar roupa. Vai lavar sim, minha filha. Vai sujar a maquiagem, vai sujar o batom, vai sujar a unhazinha lavando roupa sim. Porque só assim a bênção de Deus vai chegar para a tua vida. E não é eu que estou dizendo, se a Bíblia, Paulo disse que para a mulher ser salva, ela tem que ser submissa ao marido, sendo fiel ao marido, dando luz a filhos. Assim ela será salva. É a Bíblia. Hoje em dia essa geração feminina não quer fazer o prato do marido, não que isso seja regra, lá de ser folgado também vai fazer teu prato, mas isso é agradável diante de Deus. Porque tem uns faraó também que quer até o palito de dente se deixar, ele quer que escova o dente dele sentado no sofá. É lá, bota a mão também, faz um arroz de vez em quando. Eu sou pregador, mas eu lavo roupa, porque desde a minha infância eu tive que ajudar minha mãe, porque meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos de idade. Tive que lhe virar e aprender. Hoje eu sou órfão, só tenho uma irmã que resta, o resto tudo morreu. Tenho que lhe virar. O negócio é sério, irmão. É muito fácil você ver o título, é profeta. Mas como é que está atrás da cortina dos bastidores? É verdade. Vai cuidar do teu marido se você quer ser profeta. Irmão, você pode pegar. É difícil, eu nunca vi pastora que o marido fala mais alto que ela. Você já viu? Eu não conheço nenhum. É a voz mais grossa que rompe dentro de casa. Aí é pastora da igreja. Só que nós não conhecemos isso na Bíblia. Se tiver algum aqui, vai ouvindo aí, toma um copo d'água que passa. Particularmente o irmão David. Não tenho desejo de ir, não preciso nem me convidar, se você conhecer. Porque se for que eu tiver que usar a Bíblia para poder repreender, deixa do jeito que está, que para mim está bom demais. Ela era esposa de Salom. Ela foi requerida numa obra específica por Deus. Só que ela tinha uma casa para cuidar. Você pode vir aqui, rodopiar, profetizar, cantar no mistério. Se a referência da igreja chegar em casa, lava a tua roupa. Lava a tua vasilha, levante de madrugada, faz a marmita do teu marido, faz o café para ele. Você lembra quando você levantou de madrugada? Quanto você levantou de madrugada para fazer marmita para o marido aqui? Deixa eu ver. Tá difícil, não tá? Eu acho que eu vou até mudar, que daqui a pouco eu vou apanhar aqui. Não estou trabalhando. O que eu quero que você entenda, irmão, presta bem atenção. Eu não estou aqui criando nenhum tipo de atrito dentro do seu lar. Eu quero dizer que há uma comunhão, uma harmonia dentro da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. O que eu estou te dizendo é que você não pode delirar. Você sonha, mas não delira. Sonhe, mas não delira. Faça lá fora, mas faça em casa primeiro. Essa mulher tinha uma casa. Vamos para o lado dos homens. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus quantos anos, irmão? 300. Quantos anos? 300. E a Bíblia diz que ele gerou Apertou. filhos e filhas. Isso revela que o homem que andou com Deus, ele não deixou a mulher de lado, ele continuou gerando filho e filha. Isso nos revela que o fato dele andar tete a tete com Deus não tirou dele a responsabilidade familiar que ele tinha. Porque tem uns caras que Deus chama, ele esquece a família e vai para o mundo afora.
Isso não é Deus, meu filho. Enoque andou 300, não foi 30 dias, não foi 59, foi 300 anos andando com Deus, mas mesmo assim cuidou da sua casa. Mas vamos lá, porque eu não vim pregar sobre família, bem? Segundo ponto aí, atividade que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa no tempo em que esse ofício era predominante e confiado aos homens. Deus é um Deus que quebra protocolo, daqui a pouco eu falo disso. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias e decadência de Judá no tempo de Manassés e de Amon. Ele entrou em cena no momento dramático da história do reino de Judá. Tem muita gente teologicamente confundindo o texto de Paulo aos Coríntios, que diz que a mulher tem que estar em silêncio. Paulo a Timóteo, a mulher tem que estar em silêncio. Deixa eu te dar uma notícia. A ordem no culto que Paulo diz é porque na época não era permitido as mulheres se levantar contra o marido, como não é permitido, ele mais se levanta, como estava causando hoje uma disputa dentro da casa de Deus e trazendo uma divisão sensual e espiritual dentro da igreja. Quem te disse que mulher não pode pregar, irmão? Quem te disse que mulher não pode profetizar? Está no texto, está na Bíblia. Segundo a história do Soto, alguém já ouviu falar de João Wesley aqui? Acredito que muitos já ouviram falar de João Wesley. A história conta que certa feita seu pai, se não me falha a memória, Samuel Wesley teve que viajar e ficou 6 meses fora, porque a locomoção daquela época não era fácil. E naquela época então era muito difícil uma mulher poder falar em público, uma mulher poder pregar ou poder tomar uma posição diante de alguma obra. E a história conta que eles tinham uma reunião dentro de casa, um ponto de culto. E quando ele viajou, ficou fora esses 6 meses, alguém tinha que tomar partido e seguir com a obra, porque as almas estavam sedentas. E aí ela, de repente, quando vê a necessidade, ela começou a cantar os louvores e começou a pregar. O culto da casa dos Wesley começou a crescer mais do que a igreja que estava formada. A igreja que tinha poucas pessoas passou de 40, 80, 120 visitantes naquele culto. E cada dia que passava ela pregava com mais ousadia e mais autoridade. Quando Samuel Wesley ouve essa notícia, ele começou a escrever para a sua esposa e perguntando: que história é essa que eu ouço acerca de vós estar pregando e falando em público diante de homens? E ela manda a resposta de volta: olha, vendo a necessidade, vendo o que, irmão? Necessidade. Não chegou nem obreiro. Pastor não chegou ninguém. A igreja está aberta, irmão, vai cantar os sinos. Glória a Deus. Vai ler a palavra. Glória. Vai fazer a obra de Deus. Vai deixar a porta fechada porque não chegou nenhum homem. Se é que eu posso afirmar isso aqui, os irmãos me permitem. Só que você não pode tomar a cadeira do teu pastor, rachar com ele, abrir uma igreja para você e dizer que Deus te chamou, minha santa. Vendo a necessidade do culto, não achei razoável que ficasse parada ao ponto que as almas estão sedentas. Ele manda a resposta: mas quem te deu tal autoridade? Ele diz: olha, melhor que me seja arriscado o meu nome no livro da vida, mas não me prive de pregar a estas almas que estão perecendo. E o texto da carta diz: e ele se calou. E ele se calou. Quando ele voltou, ele continuou a obra, mas na ausência, a mulher de Deus, ela fez a obra do Senhor. Glória a Deus. Eu não sei qual é o motivo que não consultaram os 3 profetas que estavam ali, mas uma coisa é certa: provavelmente o mais viável era ir até a mulher chamada Uda, e ela estava na brecha, ela estava na posição que Deus queria. Você está preparada se Deus te chamar hoje para profetizar, minha filha? Será que você está pronta? Se Deus recolheu o teu marido pela vontade dele, você está preparada para levar tua casa dentro da palavra de Deus? Ei, Jesus. Oh, Deus. Deus precisa de uma geração de Uda no século 21. Porque, irmão, o que tem de homem de Deus sofrendo com esposa por aí É verdade. não é brincadeira. É verdade. O ministério do homem é 90, não é 50, é 99,9% a esposa. Verdade. É verdade. Porque uma vez que ela decidir largar o cabra, nunca mais ele será o mesmo. Vai passar uma pergunta.
ainda havia uma profetisa em Jerusalém. E eu creio que nessa igreja ainda tem mulher de Deus, é verdade? Eu acredito ainda numa geração de mulheres de Deus que sofrem, que muitas delas até apanham do marido, que passa dificuldade, mas ela não cessa de adorar e de servir a Deus em espírito e em verdade. Oh, aleluia. Então ele vai assumir um dono num tempo caótico, mas Deus, dentro desse cenário, ele contava com ela. Vamos lá, ver o ponto 3 aí. Deus ouviu muda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, vou repetir isso aqui. Se os outros reis não tomaram conhecimento do seu ministério profético, porque ministério profético não tem aplauso, ministério profético não tem cartaz, ministério profético não tem ovacionamento, ministério profético tem solidão em presença de Deus. É o que você tem. É, papai, é verdade. Não tomaram conhecimento do seu ministério. Ela viu Deus trabalhando de forma evidente para ouvir as suas orações e levantou o menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Olha o que Deus está fazendo aqui. Ele deixa o sacerdote para lá, deixa os profetas de novo para lá, pega o menino, bota no trono e pega uma mulher e levanta para profetizar. O dia que nós quisemos fazer, irmão Sebastião, vai botar menino na cadeira e vai botar a mulher para pregar, meu filho. O dia que eu não quiser fazer, uma geração está sendo levantada aí. Eu sei que eu ensino diferente, não tem problema. É Deus que está falando para essa geração. Se os sacerdotes se corromper, se os reis se corromper, se os presidentes se corromper, ainda tem criança para Deus colocar no trono, e ainda tem mulher que vive na brecha, ainda tem mulher que jejua, que ora na madrugada, e que paga um preço pela sua casa e pela sua família. Nós estamos falando de uma mulher que era rejeitada pela sua geração, mas era profetisa. Você não vai achar profeta em churrascada. Você não vai achar profeta em festa de 15 anos. Você não vai achar profeta na praia do Tibu. Deus. Mas você vai achar ele na madrugada chorando, jejuando, sofrendo, só na perca. A cada dia que passa uma pancada diferente. Mas quando ele abre a boca aqui na terra, Deus brada na glória. Oh, aleluia. Lá estava Elias, o tisbita da terra de Gileade, que chegou diante do rei Acabe e disse: vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Oh, mistério. Deus está falando nessa manhã. Deus está falando nessa manhã. A Bíblia diz que Obadias guardou 100 profetas na cova. Ele não dava caviar para o profeta, ele não dava estrogonofe para os profetas, ele dava pão e dava água, dava na cova pão e água, mas mesmo assim ainda era profeta, ainda era profeta, ainda era profeta de Deus. Glória a Deus. Talvez você ande a pé, talvez use um terno comprado no bazar, talvez some da tua face, mas quando você dobra o teu joelho, oh, aleluia! Já viu aquela pessoa que quem é esse pregador? Quem é essa missionária? Nunca ouvi falar, não tem nome, não tem reconhecimento, mas quando abre a boca, o céu se rasga e a glória desce. Oh, aleluia. Oh, glória. Tudo ainda está no arraial. Você já viu aquele irmãozinho? Certa feita um senhor na igreja, existiu um pastor que pregava muito, e ele pregava o Salmo 23 como ninguém. Estou falando da mulher, a outra. Oh, Senhor, tu és E maravilhoso. aí quando ele pregava, muito conhecimento, mas nada acontecia na igreja, só conhecimento. Mas um dia um irmão ancião da igreja, bem humilde, simples, não sabia nem falar direito,
Salmo 23, ele recitou o Salmo 23. De repente os paralíticos começaram a andar. Deus começou a batizar com o Espírito Santo. A igreja foi renovada, houve um avivamento. E a igreja se trouxeram lá. Chamou o pastor e disse: pastor, mas o senhor prega como ninguém este salmo. Mas por que quando aquele homem citou o Salmo 23, tanta coisa aconteceu, o senhor prega e não acontece nada? Ele disse: minhas filhas, é o seguinte, porque eu conheço o Salmo 23. Eu prego o Salmo 23, aquele senhor não. Ele conhece o Senhor do Salmo 23. Glória a Deus. Essa geração está equivocada, meu filho. Sempre que alguém me vê dizer: e aí, Deus, está pregando muito? Eu falei: rapaz, não estou preocupado com isso. A minha primeira preocupação é cada dia tentar me aproximar do Nazareno. Se eu chegar perto do Nazareno, aí vem agenda, aí vem glória, vem batismo, vem poder, vem restauração, vem cura, vem milagre, vem fama, vem dinheiro. É chegar perto do Nazareno. Eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença, A Pai. mulher que não faz nada demais, ela tem caráter, tem uma vida com Deus, tem um marido e serve ao Senhor. Mas é cheia. Jesus, eu quero ser cheio do teu poder, da tua graça. Não precisa se preocupar com o teu cabelo, com a tua aparência, com a tua Jesus, maquiagem. Agora você vai tu és estar descabelado. grande, aleluia. Nem você que é um precisa estar desmanzelado. Mas o que você precisa, primeiramente, é se chegar diante do Espírito de Deus. Como eu te amo, Jesus. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oh, Jesus. É claro que isso é uma conjectura minha, mas você já reparou que as mulheres têm um jeito melhor para lidar com as crianças? Sim ou não? Glória a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Deus é estrategista, irmão. Vem cá, meu filho, me ajuda a ensinar. Faz favor. Vem cá, tio. Vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus podia ter levantado Jeremias, porque ele também foi levantado quando criança. Deus podia ter levado Sofonias, Abacuque. Só que Abacuque estava desesperado. Sofonias estava desesperado e Jeremias chorando. Na hora que o pau quebra, o homem perde o equilíbrio. A mulher chora, mas ela fica firme. Glória a Por Deus. que não teve homens ali? Porque os homens vendo um menino, esse aí que é o pastor da igreja. Oh, papai. Esse aí. Sabe por que o homem tem um jogo de interesse? O homem tem interesse na cadeia. Aleluia. Agora a mulher não. Só a mulher poderia entender uma criança daquele. Oh, glória a Deus. Olha como ela teve sabedoria de dar sentença. Se fosse eu, pode dizer que eu pensei que está tudo condenado, está tudo desviado. Não, diga para o rei que tem duas sentenças. O povo vai pagar o preço, mas ele descansa o coração do rei porque era jovem. Mulher tem isso. Deus é tremendo, irmão. Não sei se você está entendendo isso. Deus usou uma mulher para dar uma palavra para a criança. Glória a Deus. Aleluia. Vou explicar melhor. Pode ir lá. Muito obrigado. Glorificado é o teu Tem nome, gente que não entende assim, por que ele Jesus. colocou ele para falar e não colocou outro? Porque Deus tem estratégia. É Você já verdade. reparou Moisés no cesto? A Bíblia diz que abriu o cesto, Moisés tinha de 3 a 4 meses nascido. Abriu o cesto. Alguém consegue ver muita coisa do menino de 3, 4 meses? Vê que é uma criança como qualquer outra. Só que o texto sagrado diz que quando a filha falou, abre o cesto, esse menino é hebreu. Mas peraí, tão tenro, tão pequeno, mas já parecia hebreu. Quem tem promessa desde cedo parece que tem promessa. Glória a Deus. Só que o texto diz, presta atenção, se você fosse adotar uma criança, você ia pegar uma pessoa que é escrava para tomar conta do seu filho? E quem ia fazer isso? Ela diz, pega uma das hebreias para poder tomar conta desse hebreu. Porque para falar com o hebreu tem que ser hebreu. Oh, Não aleluia. pode ser egípcio. Glória a Deus. Aleluia. O problema é que quem está falando com o teu filho é egípcio, não é hebreu. Você precisa tomar conselho com quem é hebreu, meu filho, com quem tem promessa. Aleluia. Você precisa deixar o teu filho brincar na casa de quem tem promessa, como o teu filho tem promessa. Você precisa pegar alguém que entende por que pegou aquela que é hebreia para tomar conta do hebreu, porque só entende a língua do hebreu. Deus. Dá para você botar uma pessoa de 70
homens e andar com eles. Não vai ter compatibilidade de ideia, irmão. Porque a mente dos 70 anos é conservadora, mas a mente dos 16 anos é explosiva. Se deixar, ele quer andar no teto aqui de cabeça para baixo. É verdade. Então você precisa usar a estratégia de Deus para haver o avivamento na igreja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. É por isso que precisa ter visão de Deus para poder se dar cargo. Paulo disse a Timóteo: olha, não bota a mão precipitadamente sobre ninguém, viu? Porque quem perece é a obra. Para poder dar conselho para Josias, Deus levantou uma mulher. Você pode levantar a mão só um minutinho assim e glorificar a Deus por isso, porque Deus ainda tem estratégia para falar na igreja. Se o teu marido não ouve a tua voz, minha santa, fica tranquilo. Deus já usou o pastor para falar com ele um dia. Descansa. Se a tua esposa não ouve a tua voz, homem de Deus, fica tranquila. Deus vai levantar uma profetisa para falar com ela. Eu lembro do pastor Júlio Trovão contando que um dia foi pregar na igreja. Quando ele chegou lá, ele começou a bater e repreender o pecado da igreja. O pastor chamou ele na recâmara, chamou o irmão que chamou ele e disse: olha, não dá nem oferta para ele. Deus. Falou: tem duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que o senhor quer primeiro? Qual tá ruim que eu já estou cheio mesmo? Bom, a má notícia é que não vai te dar nenhum real. Não tem problema não, vou embora do mesmo jeito. A boa notícia é que Deus te usou para falar aquilo que eu sempre falei. Um dia o diácono havia chegado para o pastor e disse: olha, tem que consertar porque está errado o negócio. Ele disse: quem manda na igreja sou eu, você é só um diácono, eu sou pastor. Você espera de pastor, eu estou filmando. Eu sou diácono, você é pastor. Você quer ir no banheiro? Mas um dia Deus vai trazer um pastor da sua patente para falar na sua cara aqui que você não quer ouvir o que eu estou falando. E trouxe mesmo. Deus, ele traz as pessoas certas para falar conosco, viu? Fica tranquilo. Se a tua filha não quer ouvir o teu conselho, mas fica tranquila. Deus vai usar uma outra jovem cheia do Espírito Santo e vai repreender ela na cara e vai trazer ela de volta para a presença de Deus. Deus tem estratégia para falar com o seu povo. Como eu já disse, volta a falar. Para falar com ovelha, Deus usa Ovelha. e para falar com bode. Vamos lá. Segundo tópico aí. Uda vê o tempo do avivamento. Uda vê o que, irmão? Josias promove verdadeiro avivamento. Primeiro ponto. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo por quem foi posto lá? Segura. Em resposta aos inimigos de seu pai. Permanecendo durante 31 anos à frente de Israel, tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio dos conselheiros do rei reais de Josias, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Agora perceba, quem colocou Josias no trono? Foi o povo. E por que não foram os seus conselheiros? Porque o texto diz que aqueles conselheiros que estavam ali eram os mesmos que tinham trago maus conselhos para os outros reis que havia passado. Você está achando que o povo é bobo, irmão? Você está achando que o povo é bobo? Ai, Jesus. Vamos falar a verdade aqui? Vamos falar a verdade? Se o povo pudesse optar, tinha muito evangelista que não era nem porteiro. Se o povo pudesse optar, tinha muito pregador que não era nem membro de banco. Só que infelizmente, não estou dizendo que aqui há isso, se há não sei, mas só que infelizmente existe um monopólio no sistema. Existe. Quando é o povo que decide, nem sempre, mas o povo não é povo. Vamos trazer fulano de tal, o povo falta pouco vomitar, mas tem que obedecer. Obediência traz a vitória. É verdade. Quem é que vai assumir o trono? É fulano de tal. Mas por quê? Mas às vezes o povo também é equivocado. Como no caso de Moisés. Deus quase matou. E teve uma parte que matou Coré, Birão e Datã. Porque se levantou contra aquilo que Deus havia escolhido. Já pensou como é que seria realmente a nossa nação e a igreja se o povo pudesse escolher? Será que ia ter muita mudança? Sim ou não? Sim. Eu acredito que haveria muita mudança.
Se o povo pudesse opinar, sabe por quê? Porque o povo está observando aquele que está à frente. Se for para colocar esse povo tudo que passou, e não vamos colocar uma criança. Sabe qual é a valia de você com uma criança? Que ela aprende tudo novo. Ela tem a disponibilidade de sentar para ouvir e aprender. Você já ouviu aquele ditado que o velho não aprende mais? Já ouviu minha avó dizer que aquele que nasce burro nunca vira cavalo. Eu sei que é uma expressão forte, mas não tem direcionamento, é só uma expressão didática. Minha avó dizia: quem nasce burro nunca vira cavalo, porque ele não senta para aprender. Então vai ser sempre da mesma maneira. O povo teve o poder de colocar Josias no trono. Sabe qual é o ensinamento aqui? Está na hora de você começar a dar a sua opinião. Está na hora de você começar a observar melhor quem está te ensinando as coisas, viu? Está na hora de você começar a selecionar suas amizades. Você tem o poder da opinião. É você que vai colocar quem você quer ouvir para te ensinar. O segundo ponto diz que ele aboliu a idolatria. Ainda moço tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria, que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas. No 8º ano do seu reinado, para o jovem rei tomar medidas não seria possível se não fosse com respaldo de Deus. Respaldo de quem, irmão? De Deus. E com o apoio de homens que trabalhavam no reino como parte de um remanescente fiel, que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Ele estava jovem, já aproximadamente 16 anos. Ele contou com 2 apoios aqui: o respaldo celestial e a investida e o apoio de um homem sério. Sabe quem vai levantar a juventude? São vocês. No mesmo reinado, porque sempre vai ter, irmão, todo ministério, tanto no governamental, eclesiástico e constituído, todos, sempre haverá o joio do trigo. Isso aí é fato. Verdade. Sempre vai ter aquele que diz: não, pode colocar uma saia mais curta. Mas vai ter aquele: não, meu filho, guarda as tuas pernas, porque aqui não é lugar de mostrar isso. A coxa que aparece aqui é de Jesus de Nazaré e acabou. Então, no mesma dinastia que tinha os perversos, o texto diz: tinha um remanescente fiel. A igreja olha para cá. Tem aqui? Tem aqui? Eu acredito que tem aqui. Alguém que vai te dar um conselho não para você piorar sua vida espiritual, mas para você crescer espiritualmente. O texto diz que o respaldo de Deus já estava sobre o jovem Josias, até mesmo antes de nascer, porque se não me fala agora, Jeremias havia profetizado isso. Então, quando ele nasce, o respaldo de Deus está sobre a sua vida, mas ele contou com homens sérios que lhe davam conselhos. Juventude, se aconselha com homens sérios, pelo amor de Deus. Não busca conselho com esses camaradas que andam com a roupa, parece calça feita a vácuo. Uma geração de Brad Pitt. Não se preocupa com esse tipo de camarada não, meu filho. Se aconselha com alguém que tem uma história para te contar, alguém que viveu sangrento, uma história de caminho árduo, que tem uma experiência de vida. Sabe por que o texto diz: os outros ali tinham interesse carnal e diabólico, porque tudo gira em torno de interesse. Tudo gira em torno de interesse. Josias só foi quem foi porque ele teve alguém para dar conselho. Você gosta de ouvir conselho? Glória a Deus. Você consegue ouvir um conselho de alguém ainda? A Bíblia diz que o homem tem que ser rápido no ouvir, Aleluia. tardio em falar e tardio em irar. Primeira coisa, tem que ser rápido em ouvir. Você ouve o conselho do teu pai ainda, ou você já é grande demais para mandar no teu nariz? Você ouve o conselho da tua mãe ainda, ou será que você já está grande demais para poder ouvir ela? É difícil de dar glória, eu sei que você precisa ouvir o conselho de alguém que tem história para te contar alguma coisa. Vamos lá, porque eu só tenho. E eu gosto de respeitar o horário. Terceiro ponto aí, alguém tem alguma pergunta, irmão? Alguém tem alguma opinião? Fica à vontade. Vamos lá. Resgatou a lei do Senhor. Primeiro ele promoveu o verdadeiro avivamento, aboliu a idolatria e resgatou a lei do Senhor. Vamos lá. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus
antecessores idólatras. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Uquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei que se achava perdido na casa do Senhor fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei